cada carta de cada igreja contém um padrão de elementos comuns para todas. Nada mais justo do que a palavra desejável para o significado de Éfeso, você não acha? Docetismo é uma variável do grego dokel, que significa de que provas suportadas Jesus está falando. Noutras palavras, uma igreja que deveria mudar o mundo passa a ser mudada por ele. E o pior, tudo feito com o apoio do Papa. Salve pessoas, Sandro aqui. Após entendermos a origem e o propósito do livro do Apocalipse no vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, hoje percorreremos os capítulos 2 e 3, onde é apresentado o teor das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam outras, mas Deus escolheu estas 7 porque cada uma delas apresentavam, pelas condições que viviam nos dias de João, situações que prefiguravam as condições espirituais da igreja cristã em 7 épocas distintas e posteriores, desde a cruz até a segunda vinda de Jesus. Então, vamos combinar o seguinte: ao estudarmos as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos entender que estaremos falando sobre essas igrejas nos dias de João, mas também que essas 7 igrejas simbolizam o povo de Deus em 7 períodos da história, ok? Vamos combinar ainda a sua inscrição no canal e o seu like se você gostar do vídeo. Fechou? Vamos começar a estudar as características de cada uma das 7 igrejas no primeiro século e encontrar na história quando essas características se cumprem. Chamaremos isso de período histórico e período profético. Cada carta de cada igreja contém um padrão de elementos comuns para todas. Ou seja, em cada carta, Jesus fez uma apresentação, um elogio, reprovação, um conselho e uma promessa. Primeira igreja, Éfeso. Olá, Eve, bem-vinda! Hoje a sua missão vai ser me ajudar com os períodos históricos de cada igreja, ok? Salve pessoas, eu sou a Eve. Sandro, ok. Éfeso, uma igreja desejável. Situada na costa ocidental da Ásia Menor estava a cidade de Éfeso. Funcionando como uma porta de entrada da província romana, seu grande porto era também o ponto de partida para rotas comerciais. O nome Éfeso, que significa desejável, talvez explique melhor a privilegiada localização da cidade. O apóstolo Paulo visitou diversas vezes essa cidade, conforme Atos 19. E Timóteo, provavelmente era o pastor da igreja de Éfeso nos dias de João. A pureza doutrinária e o amor pelo ID de Jesus eram os destaques no grande avanço evangelístico que Éfeso viveu. O período profético de Éfeso vai do ano 31 ao ano 100. E agora você pode estar se perguntando, mas por que esses números? O primeiro verso do capítulo 2 nos traz uma informação sensacional. Ali é dito que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. E o verso anterior, Apocalipse 1, 20, revela que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Logo, é maravilhoso concluir que não importa o que irá acontecer durante os 7 períodos que a igreja cristã passará. Podemos ter a certeza de que Cristo estará entre nós. E o que aconteceu no ano 31? A consumação da nossa salvação pelo inocente condenado e morto injustamente na cruz. E o ano 100 é o ano possível ou aproximado da morte de João, o último dos apóstolos vivo, que não morreu em Patmos, mas na cidade de Éfeso. Então, do ano 31 ao ano 100 é o mesmo que da morte de Jesus à morte de João. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã com toda a sua pureza doutrinária. É só olharmos para os membros dessa igreja: Pedro, Paulo, Tiago, João. Os próprios discípulos eram os membros ali. Nada mais justo do que a palavra desejável para o significado de Éfeso, você não acha? Não veremos todos os elementos comuns em cada igreja. Mas eu chamo a sua atenção para o elogio feito por Jesus a Éfeso. Apocalipse 2, 2 e 3. A princípio, o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Gente, a palavra de Deus e o seu estudo são fatores extraordinários. Se declaram apóstolos e não o são. Isso me remete a Atos 19, 13, 15 e 16.
E o texto sagrado mostra que esse ocorrido foi na cidade de Éfeso, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Verso 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chega a ser cômico, não é? Quanto ao "e os achastes mentirosos", vejam o que Paulo vai advertir em seu discurso aos anciãos da igreja. Que igreja é esta? Éfeso. Atos 20, 29 e 30. "Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles." Dentre essas perversidades, mentiras, as duas mais proeminentes eram o docetismo e o gnosticismo. Docetismo é uma variável do grego dokel, que significa aparente. O docetismo ensinava que Cristo não veio em um corpo de carne e sangue, mas era apenas uma aparência, um fantasma. Já o gnosticismo ensinava o dualismo entre corpo e alma, onde os maus atos do corpo não comprometem a espiritualidade. Verso 3. "E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer." De que provas suportadas Jesus está falando? No ano 67, morrem Pedro e Paulo. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, porque ele falou aos seus executores: "Eu não sou digno de morrer como o mestre morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo." E o apóstolo Paulo foi morto decapitado, ambos mortos por ordem de Nero. No ano 70, Jerusalém é destruída pelo general Tito Flávio, filho mais velho e sucessor de seu pai, o imperador Vespasiano. E aí se cumpre Mateus 24, verso 2. "Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." No ano 80, o Coliseu foi inaugurado e só nos primeiros meses, aproximadamente 5.000 cristãos foram mortos entregues às feras, sendo o principal entretenimento de Roma na época. Segunda igreja, Esmirna. Esmirna, a igreja perseguida. Esmirna significa mirra, um aroma suave e doce. É bem provável que Paulo tenha fundado essa igreja. Esmirna era uma igreja, pobre, dos tesouros desse mundo, porém fervorosa em seu trabalho mesmo em meio às perseguições. O período profético de Esmirna vai do ano 100 ao ano 313. E o que aconteceu no ano 313? O Edito de Tolerância de Milão. Vamos entender o que foi isso olhando para a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 10. "Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Aqui surge o primeiro quantitativo de tempo nas profecias do Apocalipse. E nós vamos interpretar esses quantitativos usando um princípio bíblico. O princípio dia-ano de interpretação profética, onde cada dia profético representa um ano literal. Até o final do vídeo, eu vou te dar as referências bíblicas que falam do princípio dia-ano, ok? No ano 303, o imperador Diocleciano, junto com Maximiniano, Constâncio Cloro e Galério, emitiram uma série de editos que revogavam os direitos legais dos cristãos e o forçoso cumprimento das práticas religiosas tradicionais e pagãs. Ou seja, confiscava-se os bens dos cristãos e as igrejas não podiam mais existir. Mas, no ano 312, Constantino, na noite anterior à sua batalha contra Maxêncio pelo controle do império, ocorrida no dia 28 de outubro de 312, próximo à ponte Milvio, diz a tradição que ele teve um sonho, e neste contemplava no céu uma cruz, e do lado a escrita "In hoc signo vincens". Em latim, "sobre este símbolo vencerás". E de imediato, Constantino manda pintar o sinal da cruz nos escudos de seus soldados. E de fato, Constantino venceu a batalha, no ano 313, 10 anos após iniciadas as perseguições. Ele assina o Edito de Tolerância de Milão, que declarava que o Império Romano seria neutro em relação aos credos religiosos,
acabando oficialmente com toda a perseguição e dando liberdade de culto novamente à igreja cristã. Constantino depois foi batizado pelo Papa Silvestre no batistério octogonal em Roma, situado atrás da Basílica San Giovanni em Laterano. Por isso, foi Constantino o imperador que fez a união entre império e igreja. Veremos isso com mais detalhes nos próximos estudos. Terceira igreja, Pérgamo. Pérgamo, uma igreja pop. Pérgamo no grego antigo significa muitos casamentos. E isso explica a infidelidade da igreja de Pérgamo casada com várias religiões pagãs. A cidade contava com a maior biblioteca do mundo em sua época e isso contribuiu para a invenção daquilo que recebeu o nome, homenageando a cidade. O pergaminho. O período profético de Pérgamo é de 313 a 538. 538 foi o ano de início daquilo que podemos chamar supremacia papal. E olhando para o cenário histórico, encontramos importantes acontecimentos no período profético de Pérgamo. A extinção de Roma Imperial começa em 352 d.C., com a invasão das 10 tribos bárbaras. Em 380, Teodósio I vai promulgar um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Agora, o cristianismo de perseguido passa a ser a religião oficial. Mas ao mesmo tempo que se torna oficial, a igreja esfria na sua fé. Noutras palavras, uma igreja que deveria mudar o mundo passa a ser mudada por ele. Em 476, cai o último imperador, Rômulo Augusto, e sobra a figura dos bispos. Em 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, vai tornar o bispo de Roma o líder de todas as igrejas. Com isso, os outros bispos passam a chamar o bispo de Roma de pai. Em latim. Quarta igreja, Tiatira. Tiatira, uma igreja apóstata. Seu significado é sacrifício de contrição. Construída no ano 280 a.C. por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia, encontrada em Filipos por Paulo. Com certeza representava uma dessas fábricas. Atos 16:14, confere lá depois. Chegamos na igreja do meio, e não é à toa que o período profético dessa igreja se desenrola na época que conhecemos como Idade Média. E também não é à toa que eu vou te relembrar de se inscrever no canal se estiver gostando do conteúdo. A sua inscrição é que nos dá força para continuarmos nos dedicando em fazer vídeos como este, pois outras pessoas também serão alcançadas. Muito obrigado por sua inscrição. O período profético de Tiatira vai de 538 a 1517. Em 538, inicia-se a supremacia papal. Mas o que é isso? Roma é um poder que passa por 2 estágios, ou 2 fases. A imperialista, de 168 a.C. a 476 de nossa era, e a supremacia papal, de 538 a 1517. E dentro de Tiatira, igreja dominada e paganizada por Roma, existe um povo remanescente. Apocalipse 2, verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Quem são esses na história? Certamente os perseguidos da Idade Média. Os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Mas em 1517, um homem, já levantado por Deus, vai cravar no portão do Palácio de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a venda de indulgências, ou seja, a compra da salvação, dando início à Reforma Protestante. Quem é esse homem? Martinho Lutero. Quinta igreja, Sardes. Sardes, uma igreja reformada. Sardes significa cântico de alegria ou a que permanece. Mas a verdade é que após séculos de perseguições, havia pouca fé genuína ali. Aquela que foi a capital da Lídia, almejada e vencida por Ciro o Grande, estava agora morta. O período profético de Sardes é do ano 1517 ao ano 1798. O que aconteceu em 1798? O fim da supremacia papal. Nesta igreja, eu vou chamar a sua atenção para 2 dos 5 elementos comuns nas cartas às 7 igrejas. Primeiro, a reprovação de Jesus para esta igreja. Apocalipse 3, verso 1.
Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tem nome de que vives, mas estás morto. A Reforma Protestante começou muito bem, trazendo as pessoas de volta às verdades bíblicas, mas logo surgiu um movimento denominado Contra-Reforma. E, de novo, a igreja se distanciou da pureza doutrinária de Éfeso. Porém, novamente vai aparecer o remanescente em Sardes. Olhe para o Apocalipse 3, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Na história, quem poderia ser esses que não se contaminaram? Em 24 de agosto de 1572, aconteceu em Paris o massacre de São Bartolomeu. Recebeu esse nome por ser exatamente o dia de São Bartolomeu. E a rainha, que havia jurado proteger os cristãos, na noite anterior ao massacre, voltou atrás na sua palavra e no dia seguinte, seus soldados adentraram as casas dos cristãos, lançando-os para fora e os matando. E por cerca de 3 meses, a partir desse massacre, estima-se que 70 mil cristãos foram mortos só por viverem de acordo com o fiel ensino de Jesus. E o pior, tudo feito com o apoio do Papa. E quando a notícia das mortes chegou em Roma, no castelo de Santo Ângelo foi disparada uma salva de canhões. E o papado fez uma festa, acreditando que cada cristão morto representava um herege a menos. Sexta igreja, Filadélfia. Amor fraternal é o significado de Filadélfia. Fundada em 150 a.C., foi idealizada para ser o núcleo da civilização greco-asiática e um meio de espalhar a língua e os costumes gregos nas partes ocidentais da Lídia e da Frígia. E por isso era chamada de cidade missionária. O período profético de Filadélfia é de 1798 a 1844. Em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, dando fim à supremacia papal. Em Filadélfia existiu um sincero reavivamento. Apocalipse 3:8 registra o elogio de Jesus a essa igreja. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E em Apocalipse 3:11 está o conselho de Jesus. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expressão venho sem demora, obviamente, alude ao segundo advento de Cristo. E essa igreja, através de Guilherme Miller, encontrou em Daniel 8,14 uma profecia que supostamente falava da volta de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses. Eu já tenho no coração o propósito de, ao terminarmos esta série que trata do Apocalipse, fazer uma sobre o livro de Daniel. E nela trataremos com mais detalhes sobre este fato, ok? O que eu posso te adiantar é o que está registrado na história como o dia do grande desapontamento. Miller e seus contemporâneos passaram a acreditar que Jesus voltaria no ano de 1844. Sétima igreja, Laodiceia. Laodiceia é uma igreja independente. Reconstruída por Antíoco II e chamada Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. A igreja de Laodiceia também é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 4, versos 15 e 16. O texto mostra que Paulo também teria escrito uma carta a essa igreja, mas ela se perdeu. O período profético de Laodiceia é de 1844 até a volta de Jesus. Laodiceia é a junção de 2 termos gregos. Laos, que quer dizer povo, e Dikaios, que quer dizer juízo. Então, Laos-Dikaios ou Laodiceia quer dizer povo do juízo. E por que esse nome para o último período profético da Igreja de Cristo até a sua volta? Mais uma vez, pincelando Daniel, eu vou te adiantar que o ano 1844, definido para a volta de Jesus, na verdade, inicia a primeira das 3 fases do juízo divino. Para esse vídeo não ficar maior do que já está, eu termino com Apocalipse capítulo 3, verso 20. Antes, eu preciso agradecer a sua inscrição e o seu like, e também o ato de compartilhar esse vídeo com os seus queridos. Muito obrigado!
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aplicação. Um verso que usualmente é para os não cristãos, os ímpios, na verdade mostra que o Cristo está de fora e batendo a porta da sua própria igreja. E nesse caso, o atributo da onisciência divina não se aplica, pois a luz não pode compactuar com as trevas. Eve, muito obrigado. Disponha, foi um prazer. E E aí, bora tomar essa cruz?